Bem, agora vamos fazer um exercício com essa parte aí de vetores, né? Que seria, a ideia seria o seguinte, eu criar uma subrotina que quando eu entro com um certo vetor, né, retorne dois vetores diferentes. Então, um vetor vai ter valores negativos, certo? Aliás, com valores negativos e valores zero desse vetor V, e um outro vetor diferente que vai ser só os valores positivos desse vetor V. Então, a ideia seria o seguinte, vamos criar uma subrotina que vai ser sub neg pos, vamos dizer assim, negativo e positivo. V declarado como single, um Vn como single e um Vp como single. E aí, o vetor din, nn como inteiro, np como inteiro, e o i como inteiro. Tá? Então agora seria o cálculo da quantidade de valores negativos e positivos. Negativos zero e positivos, tá? De V. E aí vamos fazer um laço for que vai de 1. Hoje está uma barulheira aqui por casa, caminhando, propaganda, talvez vai ficar no vídeo, não tem problema. De 1 até o limite superior do vetor V. Tá? Se o valor na posição I do vetor V for menor ou igual a zero, faço o seguinte, ó. Eu vou ter um contador, que é o número de valores negativos ou valores iguais a zero, por isso que eu coloquei aqui menor, tá? Não maior. Esse contador, que seria o NN, ele vai aumentar e incrementar em um valor. Se não, quantidade de números positivos, ou seja, se ele não for zero nem negativo, eu vou incrementar a quantidade de positivos em 1. E assim eu vou contando. Deixa eu orientar esse else para ficar aqui embaixo, que fica melhor. E então o endif. Então vejo que sempre quando eu dou enter, ele coloca em maiúsculo aqui as iniciais das palavras reservadas. E aí então, para terminar o laço for, o comando, a palavra reservada next. Perdão, next. Bom, agora eu vou redimensionar os vetores para os tamanhos certos. Então eu vou fazer assim, eu vou usar o comando redim, que é o comando para redimensionar vetor, né? Que ele vai redimensionar o vetor de valores negativos ou zero para o valor que eu contei aqui do minha variável nn, que é negativo ou zero, e vai redimensionar o vetor de valores positivos para o valor do meu contador aqui de números positivos maiores que zero. E aí o que eu vou fazer? Eu vou zerar os valores de NNNP, pois serão usados novamente. Então vou fazer que NN, depois que eu fizer essa atribuição, o número de valores negativos ou zero, que é o NN é zero, e o NP eu vou trazer para zero de novo. E aí eu vou atribuir valores aos vetores. Então eu vou colocar ali for de valendo 1 até o limite superior do vetor V, né? Se o valor na posição I desse vetor V for menor ou igual a zero, de novo eu vou fazer a contagem, o incremento no número de elementos negativos ou nulos, que é o que eu chamei de NN. Tá? E aí o que vai acontecer? O valor, diferente do laço anterior, o valor desse vetor Vn na posição NN vai receber o valor do vetor, né, do vetor antigo, né, do vetor que eu tinha calculado, que eu tinha entrado antigamente, né, na posição I. E aí, endif. Depois, next. Tá? E aí o end sub. Então, na verdade, claro, aqui depois tem que fazer uma rotininha para ele
pegar valores, eu posso colocar aqui mesmo, né? Valores na própria subrotina, ao invés de criar uma função, valores dos vetores aqui, né? De forma que o vetor V ele vai ter um tamanho e vai ter um certo conjunto de valores, certo? Só que esses vetores Vn e Vp, o que que vai acontecer? Eles vão começar vazios, não tem nada, né, e sem tamanho. E dentro da minha subrotina eles vão ter um tamanho, né, específico, vão redimensionar, vão ter um certo redimensionamento para receber a cada elemento. Então, aqui eu tenho uma outra subrotina, tá? Criada aqui, né? Para chamar essa subrotina neg pos aqui, né? Calcular os negativos e os positivos, teria que criar essa subrotina com os valores de Vn e Vp, tá? E quando terminar a execução, tendo então os valores Vn e Vp preenchidos. Ou eu posso criar uma outra subrotina que chama essa aqui, ou posso fazer isso aqui dentro também, certo? Eu poderia ter usado o comando redim preserve, tá? Redim preserve, que seria esse aqui. Só que esse comando aqui, ele manteria os valores dos vetores fixos, né? Só que do ponto de vista computacional ocuparia mais espaço na memória. Então é interessante usar só o redimensionamento, porque é uma forma mais dinâmica e não aloca tanto espaço na memória, ok? Então se eu apenas fizer, deixa eu dar um delete aqui, eu vou salvar isso aqui, dar um nome para esse negócio aqui, salvando como módulo 2 mesmo, e colocar para rodar. Aqui deu subscrito fora do intervalo. É que na verdade eu não. O que que acontece? Eu não criei, né? Eu não criei uma outra rotina para atribuir valores pro vetor V aí, né? Pro vetor V. Então eu teria que fazer isso para conseguir executar, né? E depois colocar no message box exibir o valor, os valores trocados aí dos vetores, né? Na caixa de mensagem. Então, nesse caso, vamos criar essa subrotina. Deixa eu criar uma subrotina aqui. Sub chama neg pos. Sub em sub. Então, vamos criar uma subrotina para atribuir valores para esse vetor v, tá? Que ele poderia passar como valor ou como referência. Vamos chamar esse vetor v, de repente vamos chamar de x, y e z. O x é o v, ou x, xn e xp, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou declarar um vetor din x é single, que aqui é vetor, né? Vn, Vp, din xn é single e din xp é single, tá? Din nn, np e o i. Aqui o nnp é igual a zero, o i está variando aqui. Depois é o zero, o nnp, né? Na verdade ele incrementa depois ele zero. E eu tenho que passar o v, o vn, vp, que é o x, xn e xp como valores. Então o vetor x, agora vamos atribuir valores para o vetor x. Então vai ser, vou colocar ali x de 1, tá? Ele vai ignorar o x, eu até poderia fazer, vamos começar do zero, né? X de 0 é igual a 1, x de 1 é igual a menos 1, x de 2 é igual a 3, x de 3 é igual a 0, x de 4 é igual a menos 5. Valores positivos, negativos e zeros. Tá? E aí eu vou executar a minha subrotina, que é o neg sublinhado pos, que é o nome que eu dei. Neg sublinhado pos. Aqui subrotina a gente tem que passar os parâmetros separados por vírgula, né, sem entrar sem fechá-los como parênteses, né, diferente da função. Então, VVN, VP, aqui seria x. Ó, tu vê que ele já pede, ó, vírgula xn, vírgula xp. Ele já pede aqui os parâmetros que eu tenho que passar na subrotina. Depois eu coloco os valores do message box ali para ele mostrar os valores. Eu quero ver primeiro executar, ver se não vai dar erro isso aqui, mas eu acho que vai dar um erro, vamos ver. Aqui tipo de compatível argumento por referência. Eu tenho que passar, o padrão é por referência.
Como é que eu estou passando como vetor? Deixa eu passar esse cara aqui que nem eu tinha feito antes, como vetor também aqui. Vazio, senão acho que ele vai dar problema. Deixa eu ver um negócio aqui. Redefine OK, salva e executa. Isso aqui deu. Tá, eliminou aquele erro subscrito fora do intervalo. X de 0 igual a 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Como eu não atribuí valores de vetores, eu tenho tem algum problema no redimensionamento. Tá? É porque o subscrito eu estou começando, claro, que eu estou começando no subscrito de 1, né? V de 1, ao invés de começar do V, que é o x de 0. Então, eu poderia fazer aqui do i valendo 0 até o bound de V, ou começar a atribuir 1 aqui, então, começar do 1 mesmo. Já que o meu laço eu estou começando do 1, vamos ver se é isso aí. Tá? Ctrl B salva e roda de novo. Subscrito fora do intervalo, ainda é esse cara aqui, então eu salvei aqui. Mas ele está dando esse erro. Executar. Esse erro do x de 1 aqui. Está dando subscrito fora do intervalo. Que o bound de V, né, ele é 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o meu i eu começo de 1 até 5. Então ele teria que funcionar. Vamos dar uma olhada aqui. Assim, eu vou passar. Vou incluir, não sei se isso vai fazer diferença. Vou passar por referência aqui para ver se ele vai eliminar esse erro. E aqui automaticamente ele passa por referência. Vamos ver, Ctrl B salva, executa. Não, subscrito fora do intervalo. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Depurar, ainda com x1 de 1 aqui. Vamos ver se a lógica está certa aqui. Se a gente olhar, ele conta de 1 até o tamanho do vetor V. Se ele for menor que 0, ou menor ou igual a 0, conta uma certa quantidade, senão ele conta outra quantidade. Então, na verdade, a gente tem aqui, nesse exemplo, menos 1, 0 e menos 5. 3 elementos, então o NN teria que ser 3, aqui no laço. 3 elementos menores ou iguais a 0 e o 1 e o 3 como elementos positivos, né, maiores que 0, então o NP teria que ser 2. Tá? E ele redimensiona o VN para ter 3 posições, então seria 0, 1, 2. E o VP para ter 2 posições, que seria 0 e 1. E aí depois, né, ele zera de novo e atribui valores aos vetores. Então de 1 até o tamanho de V. Né? Se o valor do vetor V for menor que 0, eu incremento o meu NN, que eu zerei ele de novo. O vetor eu já redimensionei. Então o VN na posição NN, no caso aqui na posição 1, né? Vai ser então o valor que ele pegar se esse valor aqui for menor ou igual a 0. Ele vai criar um vetor Vn só com valores negativos ou 0, um vetor Vp só com valores positivos e 0. Não estou vendo erro aqui. Já sei o que é. Me esqueci de fazer a continuação do laço. Aqui teria que ter um else ou um outro laço para calcular o NP que eu esqueci. Então é isso que deve ser isso que está faltando. Né, para atribuir valores aos vetores. Claro, se eu estou calculando o NN, não estou calculando o NP, boca aberta. Else, vamos botar aqui. Se não, né, o número de elementos positivos vai receber ele mesmo mais 1. E o valor do vetor VP na posição de NP vai receber o VI. V de I. E aí o end if. E aí o next e o end sub. Tá, estava faltando essa parte aqui. Vamos ver se esse troço vai dar, se ele não vai dar erro. Tá dando subscrito fora do intervalo, mas que inferno, cara. Ainda tá dando alguma coisinha. Deixa eu me achar de novo aqui. Aqui, gente, tava faltando o meu comando redim, tá? Como ele tem 5 elementos, né? Uma vez que eu coloco aqui redimensiona x para 5, ele não dá erro eu consigo rodar aqui. Claro que não está mostrando nada porque eu não estou colocando nenhuma caixa de mensagem. Mas ele pelo menos diz qual é o redimensionamento do tamanho da matriz que eu quero, que no caso é o 5. E ele consegue executar sem erro. Aqui eu me esqueci de ter que passar aqui entre abre e fecha parênteses, né? Os elementos passar com parâmetros aqui para a subrotina negpos, né? A partir dessa subrotina chama negpos.
Mas era o que eu estava falando do redimensionamento do x aqui, tá? Que são valores que estou atribuindo. E claro, o xn e o xp, ele vai, que é o vn e o vp, ele vai construindo aqui dentro da subrotina. Vamos fazer então agora, ah, dentro aqui da minha da função, não, no meu primeiro procedure, né? Ou posso, de repente, chamar aqui também, determinar os valores em caixas de mensagem, né? Mostrar os valores dos vetores, né? Então a gente pode botar assim, ó, message, vamos botar assim, message box. Vamos botar os valores, vamos botar aí vetor v, do que a gente está mostrando. O vetor v é o vetor x que eu já sei qual é, né? Então seria o vetor vn. Então vamos botar assim, vetor de valores negativos. Opa! Então é os valores negativos do vetor, né? Então vamos botar assim, igual, né? E aí o e-comercial e o meu vetor, os valores do meu vetor do VN e do VP, né? Nesse caso aqui, eu vou ter que passar, seria o xn e o xp. Mas eu acho que ele não vai sair escrevendo direto como vetor se eu colocar xn ali na caixa de mensagem. Deixa eu dar uma testada aqui, mas eu acho que aqui ele vai dar pau, só um pouquinho. Eu não lembro agora como é que eu faço. Eu tenho que atribuir valores, tenho que exibir vetor em mensagem box, só um pouquinho. Antes de eu colocar a atribuição do vetor, deixa eu colocar o comando vbnewline para escrever o vetor negativos e zero e positivos em linhas diferentes. Então, que seria vetor de valores negativos, né? E aí eu vou botar o e-comercial, que seria o vb new line, né? E aí eu teria como e-comercial a minha variável vetor, né? E aí depois eu posso botar um outro vb new line, vetor de valores positivos. Opa, tem que botar a continuação ali, né? Que é o símbolozinho aquele, o subscrito, né? Deixa eu fazer um subscrito aqui. Sim, altero o projeto. Então terminei aqui a minha função. Vetor de valores positivos igual, não tem a vírgula, né? É comercial. E aí o valor do meu vetor. Vamos ver como é que eu vou fazer agora. Uma maneira que dá para fazer é criar uma string, converter os valores dos vetores em string de texto. Eu defini aqui a variável texto como string e aqui eu vou fazer um laço para varrer os valores de vn e vp, certo? Então aqui eu vou fazer for, não usar o i, vou usar o j, de 1 até, aliás, for j de lbound de vn até lbound de vp, aliás, de vn, né, que eu estou no vn ainda. Texto vai receber ele mesmo. Então aqui eu vou fazer, eu coloquei texto, atualiza com o valor dele mesmo e um valor da minha variável linha vn de j, né? E um valor vazio. Na verdade são duas variáveis, uma texto para o vn e uma para o vp, né? Então vou Ctrl+C, Ctrl+VA isso aqui. Aqui seria um para um vn e um para um vp. Então vou chamar texto vn. E essa aqui vai ser texto vn. E essa aqui vai ser texto vp. E essa aqui vai ser texto vp. Então aqui vamos fazer din texto vn as string, din texto vp
as string. E aí, quando eu for exibir no meu message box, aqui eu vou botar, depois dos dois pontos aqui, texto VN. Então aqui seria ok, texto sublinhado VN. E aí sim, aí eu crio uma nova linha. E na nova linha eu teria né, deixa eu apagar isso aqui. Eu teria então aqui o vetor de valores positivos, aqui o sublinhado, né? É igual a texto VP. Vamos ver se vai dar isso aqui. Texto VP. Como é que vai funcionar esse negócio? Ctrl B salva. Até que deu. Valores negativos zero, vetor de valores positivos igual a zero. Só que a minha conta. Na verdade, o que que acontece? Como eu coloquei depois do que eu zerei o NN e o NP, né? Eu tenho que botar isso aqui antes, né? Esse negócio aqui, né? Então, isso aqui tem que ser antes. E depois eu até posso mostrar os valores de cada vetor, né? Texto VP. Na verdade, o que eu estou contando aqui são os valores negativos positivos. Vamos ver aqui. Ctrl X. Deixa eu colocar aqui. Ctrl B e rodemos. O vetor de valores negativos e vetor de valores positivos. Aqui ele está como vazio. É que isso aqui ele faz depois, né? Ele faz essa conta aqui. Mas cadê o for? Não fiz meu for, não levei meu for junto aqui. Um pouquinho. For vem antes da minha mensagem, só um pouquinho. Senão não vai dar certo. Aqui continua zero. Lbound VN, Lbound VP. Mas aqui eu já redimensionei VN e VP, né? Engraçado ele estar considerando zero. Depois ele zera, beleza? Mas. É. Ou eu ponho no final isso aqui e depois eu ponho esse cara, de repente. Na verdade, é que para essa lógica ficar correta, seria interessante pegar esses caras aqui. É que se eu colocar antes do message box ele vai zerar, né? Vamos ver aqui de novo. Tá, é que aqui eu redimensionei VN e VP, mas eu só passei os valores do X que era como V, né? Mas depois é que por isso que ele está dando como vazio, né? Depois é que eu acabo criando o VN e o VP aqui, né? Deixa eu ver uma coisa. Redimensiona para NN e NP. Mas aqui NN recebe N mais um, NP recebe NP mais um. Aqui no laço, ele teria que do lower bound de Vn. O Vn vai ter um determinado valor e o Vp vai ter um determinado valor. Aqui tem um detalhe. Aqui é o bound, né? Tô fazendo do inferior ao inferior. É de L bound ao bound, do limite inferior ao limite superior. Senão vai ficar variando de 0 a 0, de 1 a 1, não vai alterar nada. Isso que é um problema. E aí depois ele zera o NN e o NP. Vamos ver. Valores negativos zero, vetor de valores positivos zero. Primeiro que ele não separou com vírgula. Só que ele não está mostrando aqui a minha conversão do meu texto para o meu valor do VNVP nas posições J. Deixa eu ver um negócio. Deixa eu tirar esse vazio aqui. Não tem problema. 4 valores negativos 4, valores positivos 7. Mas na verdade são 2 valores positivos e 3 valores. 2 valores negativos, um zero. Que daria 3, né? O J. Só se eu mudar a conta aqui, né? Porque o J vai de L-bound ao bound. Eu vou colocar K aqui só para usar um contador diferente, para ver se ele não está se perdendo.
Vamos ver. Vai se saber, né? Não. Porque ele está dando os 4 negativos e 3 positivos. São de fato um, 2, 3 negativos. É que eu inverti aqui. Deixa eu ver. Texto VN. E aqui valores positivos, texto VP. Então, aqui é VP. Aqui é VP. Então, botando VN, Ctrl C, Ctrl V. Mas mesmo assim, ele está atribuindo zero que não é zero, né? 4 negativos e 3 positivos, mas que estranho. Vamos dar uma olhada de novo. Sim, ele está dando vazio porque, claro, que tem que ter o espaço para separar com espaço para não ficar juntos os números, mas ele não está separando mesmo os zeros, não sei por quê. Mas é que, claro, o VN e o VP eu faço depois, né? Aqui eu só estou vendo com a quantidade de negativos e positivos, mas o vetor VN, né, como ele não criei ainda, ele não vai dar nada. Então, óbvio que eu tenho que fazer depois. Aqui eu atribuo a zero, mas depois ele cresce o NNP, tá? Então, deixa eu aqui. É que antes estava com erro, eu estava com VP e VN, estava com J em todos os dois. Vamos fazer de novo aqui, ó. Que eu não criei os vetores VN e VP ainda, né? Então, eles vão ser criados depois do for. Então, correto que seja nessa parte aqui. Então, ele vai ter que funcionar. Ó, 0, 10, 5, 0, 1, 3. Aqui faltou o. Cadê a minha coisa de espaço aqui, ó? Né? Então, é 0. Deixa eu rodar de novo. Era 1 menos 1, 3, 0 e 5, né? Negativos. Positivos, 0, 1 e 3. 1 e 3. Positivos é 1 e 3 e outro é menos 1, 0, 5. É que eu acho que ele está adicionando o valor vazio aqui, que é um valor vazio, e ele colocou zero por algum motivo, né? No meu texto VN, variável texto VP. Mas aqui ele teria que ter colocado espaço. Por que ele não botou espaço, desgraçado? Ah, na verdade, eu botei aspas duplas, uma juntinha da outra, né? Agora sim que eu dei um espaço. Vamos tentar de novo aqui. 0 menos 1. É menos 1, 0, menos 5. O que que acontece? Menos 1, 0, menos 5, 1 e 3. Até que deu, ó. Menos 1, 0, menos 5, 1 e 3, que são os valores positivos. É que o primeiro valor da string texto automaticamente ele é zero, porque como eu estou redimensionando o VN e o VP aqui, eles têm tamanho zero, né? Eles têm tamanho zero. E o texto, quando eu crio o texto VN como string, o primeiro valor ele é zero, né? E aí, que é o valor inicial, né? Eu de repente posso inicializar o texto com valor vazio. Vou fazer assim antes do laço, vou fazer assim, o texto vn é igual a valor com espaço e texto vp valor com espaço. Ele vai colocar espaço, número. Para o primeiro valor não ser zero. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Mas ele continua botando zero, né? Ele coloca os valores corretos dos vetores, mas depois do zero, mesmo colocando o espaço, né? Que coisa. Será que dá para mexer nisso aí? Tá o limite superior de Vn, claro, ele começa do zero, não, do 1, tô começando do 1 aqui, o meu índice. E ele atualiza o valor do texto com o valor dele mesmo e o valor da posição de cada vetor n, o vetor p, índice j, índice k, em um espaço. Mas eu não queria colocar essa string zero, né? Eu não queria colocar essa string zero. Não, tá errado, né? Ele tá mostrando como zero, mas fica estranho aparecer o zero ali. O que pode ser também o seguinte, como a gente zera no início a gente zera os valores de n, n e np, né? Mas é que depois eles mudam, né? A gente está atribuindo de um em um para n, n e np, né? E o primeiro valor do caractere da string texto, ela é vazio, né?
Vou colocar ao invés de vazio, vou botar um aqui só para ver o que acontece aqui. Vamos ver. 0. A primeira string ele considera 1, depois 0. Engraçado. Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, ele... mas as duas dão 0, porque o valor positivo seria 1 e 13 negativo menos 1, 0 menos 5. Talvez seja pelo redimensionamento do vetor, porque o que acontece? Quando a gente redimensiona o vetor Vn de n Vp, e Vp de np, ele já atribuiu provavelmente tamanho igual ao zero. O vetor deve ser isso. Teria que achar uma forma dele não exibir esse zero no início. Tá? Mas é só. Isso aí seria mais um detalhe, né? Tem um comando que é o mid, né? Vamos usar esse comando. O mid ele remove o primeiro caractere de uma string de texto. Então a gente poderia colocar. Na verdade, a sintaxe dele é assim, ó. Mid. Deixa eu escrever aqui só para vocês verem. Mid. Ó, string. Então, a string, né, start as long e length, no complemento da string a partir do qual eu quero exibir, né? Então, eu vou tirar essa atribuição de valores vazios aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mid texto vn,2 mid texto vp,2. Opa! Eu tenho que botar o valor da variável para atribuir, né? Texto sublinhado vn é igual, que eu vou trocar ele para o valor a partir do segundo caractere, né? E texto vp é igual a isso aqui. Aqui com espaço mesmo. Salva e roda. Oh, agora deu. Tinha me esquecido que havia esse comando de remoção do primeiro caractere aí, que é o MID, o MID. Então, valores negativos menos 1, 0, menos 5 e valores positivos 1 e 3, né? Então deu o nosso código. Deu um certo trabalhinho para fazer, né? Mas é bom fazer assim, errando, para vocês verem a questão da lógica, né? Como é que funciona quando a gente quer pensar lógicas de programação diferentes, mas ele funcionou legal. Certo? Obrigado, gente.